E teve o papel ridículo dele reclamando do Cebolinha, né? O Cebolinha reteve a bola e ele queria o passe na frente. O Cebolinha segurou, na minha opinião, e estando no jogo, aí ele faz o quê? Ele joga o quê? A torcida contra o jogador, o colega? Que capitão do time é esse, meu irmão? O cara usa a braçadeira, ele não estava com a braçadeira, mas ele veste a braçadeira muitas vezes. Ridículo o comportamento. Eu já elogiei várias vezes aqui, até um processo aparente de amadurecimento dele, mas ontem ele ficou transferindo responsabilidade. Vai lá e faz. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, né? O Flamengo perdeu, né, infelizmente, para o Alcas, né? Um time que não era conhecido antes do sorteio da Libertadores e acabou sendo agora pela vexame que o Flamengo deu, né? Perdeu o jogo por virada. E como foi o jogo também, né? Mauro César Pereira, ele, não vou dizer esculachou, mas detonou a atuação do Gabigol, né? E a atitude naquele lance, sabe qual é, né? Que você vai assistir, você sabe qual é o lance, possivelmente, que o Mauro César detonou a atitude do Gabigol, né? Gabigol Cebolinha, esse lance mesmo aí. Então vambora que reagir, né? Eu acho que nesse ponto eu concordo com o Mauro. Foi uma atitude lamentável do Gabigol, né? Então vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like é bastante importante. Vamos tentar bater pelo menos 50 likes aí para ajudar o canal. Créditos ao canal da Jovem Pan Esportes, né? Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Agora sobre o Flamengo, né? O Flamengo perdeu para o Alcas. O Mauro César Pereira já falou no começo do programa que foi um papelão, que foi um vexame. Eu também acho um vexame. Vale a gente lembrar, ninguém sabia o que era o Alcas até o sorteio da Libertadores. O Alcas nunca jogou uma Libertadores. Como disse o Mauro, o Alcas jogou com um atacante obeso. Obeso, não era gordo. Hã? Cifuente. Subir na balança. O cara é obeso. E o cara é obeso. Cifuentes, né? O cara é muito gordo. E aí eu pergunto, Mauro, do jogo você já falou um pouco. Agora, sei que você vai ficar brabo. Eu tenho um pensamento mais do torcedor, como você diz. E você é um cara mais técnico. Mas eu tava defendendo o Vitor Pereira. Eu acho que jogador tem culpa, jogador tem que ser cobrado. Agora, não dá pra você demitir tudo que é jogador pagando multa rescisória. Não dá. Eu cobro muito o jogador, porque foi um papelão que o Flamengo fez ontem no ataque, no meio, na defesa. A defesa, então, parecia que tava jogando pelada. O segundo gol que foi anulado foi ridículo. O terceiro gol, que foi válido, né? O segundo gol válido, foi ridículo da parte defensiva. O Santos, goleiro, errando o tempo todo. Não sei o que esse cara desaprendeu quando ele chegou no Flamengo. Agora, o Vitor Pereira já vai para 4 meses de trabalho, 5. Ele chega em janeiro. Ele começa mesmo em janeiro. Ele chega em novembro. Vai, 4 meses, 5 meses de trabalho. E eu não vejo uma evolução do trabalho. Eu não vejo o Flamengo jogar bem, é o que eu quero dizer. Você não vê o Flamengo jogar bem em quase jogo nenhum. Eu acho, minha opinião, que tem que começar a se cobrar de, tipo assim, ó, ou vai ou sai. Porque eu achei que na situação do Paulo Souza, esperou-se muito e o Flamengo perdeu muito fôlego no Brasileiro e não conseguiu depois retomar, na minha opinião. Você acha que o Vitor Pereira tem risco se perder um título pro Fluminense com uma virada? E outra, eu sei que você sempre foi muito a favor a mantê-lo. Você, independentemente do resultado do Fluminense, é a favor de bancar e você acha que tem como esse time evoluir muito com o Vitor Pereira diante do rendimento nesse começo de temporada? Primeiro, assim, deixar claro, eu não defendo ninguém, eu não sou amigo de técnico, defende de bancar o treinador. Não, estou dizendo porque você colocou da maneira, assim, eu não defendo, eu não ataco incondicionalmente, tampouco eu defendo, não tem nada a ver com o Vitor Pereira, nem conheço o Vitor Pereira. Não, eu sei. Eu defendo o direito do técnico de fazer um trabalho. Eu acho que o que colocaram esse técnico ali foi para fazer uma mudança profunda. Mudanças profundas na forma de jogar não acontecem em pouco tempo. E o trabalho dele para começar essas mudanças, ele não iniciou lá em janeiro, ele iniciou durante a temporada, depois das derrotas. Antes do jogo do Del Valle ele começou a mudar. Até o Mundial ele não mudou, era o time do ano passado com o Gerson sem o João Gomes. Era o mesmo modelo de jogo, a mesma proposta, aquela história, eu não vou pintar a casa toda de uma vez. Ele começou essa pintura antes do jogo com o Del Valle, aí ele começou a mexer, mudou o sistema para 3 zagueiros, começou a alterar a forma de jogar da equipe. Então, esse processo, ele não começa em janeiro, ele começa depois. E por que ele não começou em janeiro? Porque tinha essas competições e não dava para você mudar na correria, tinha que tentar ganhar. Acabou que perdeu, então deu tudo errado. Perdeu o Supercopa Palmeiras, perdeu o Mundial de Clubes e tudo mais. E depois, já com essas mudanças, eu acho que o time tem altos e baixos, ele faz um jogo melhor, um jogo pior, um jogo melhor, um jogo pior. Eu não consigo falar em cima de uma especulação. Por exemplo, o Flamengo pode perder para o Fluminense no domingo,
de várias maneiras. Pode perder jogando ridiculamente, pode perder com jogadores de má vontade, pode perder numa situação de erro de arbitragem. Então não dá para falar o que vai acontecer. Depende muito do roteiro, do que pode, do que vai acontecer. Né? E eu acho que se você contrata um técnico para fazer uma mudança profunda, é o segundo ano que o Flamengo faz isso. Paulo Sousa foi contratado para isso e o Vitor Pereira também. Ou você tem paciência ou você não faz isso nunca. Agora, eu não acho que tem que demitir o técnico, demitir jogador nenhum, não, mas tem que ter cobrança. Eu queria saber por que não se cobra os jogadores. Quem é o dirigente do Flamengo? É o Landim? É o Marcos Braz? Quem que vai chegar no vestiário um dia e falar, gente, o que foi isso? Que jogo foi esse? O que está acontecendo? Porque aparecer no vestiário e falar, como o Marcos Braz falou, eu acho até que foi uma brincadeira, não leva aquilo muito a sério, Real Madrid pode esperar, o Landim no CT numa semana de título, legal, mas tem que ir na hora do esporro também. Olhar no olho do jogador e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, cara, isso aqui é o Flamengo. Vocês não podem protagonizar esse tipo de papelão. O que está acontecendo? Porque alguns de vocês estão jogando muito abaixo. Por quê? O que acontece? Erros individuais não podem ser atribuídos a nenhum técnico, na minha opinião. O técnico não mandou o Gerson recuar a bola nos pés do Arias do sábado passado. O técnico não mandou o Everton Ribeiro dar um passo ridículo para o meio do campo, no pé do jogador do Alcas, para armar um contragolpe da origem do gol. Ele não mandou o Santos sair do gol daquela maneira, o Rodrigo Caio errar em todos os gols, até no gol anulado. A culpa do técnico o quê? Pelas escolhas, as substituições que foram muito boas no sábado ontem foram ruins, pela forma como o time se comportou, pelo fato de não ter conseguido corrigir no segundo tempo para o time dar uma amarrada no jogo e até abraçar o empate dado momento que não estava tão ruim. A forma como a defesa estava exposta no segundo tempo. E a defesa super exposta. O que é aquilo? Qual a participação dele? O que ele treinou? Como é que foi isso? Acho que essa discussão tem que ter. Deveria ter essa discussão com o técnico também, internamente. Aí a portas fechadas. Vem cá, o que foi isso? O que você preparou esse time? Não sei se o dirigente tem condições de ter esse tipo de conversa. Por que foi montado dessa maneira? Tem que cobrar. Claro que tem que cobrar. Eu acho que a cobrança tem que ser assim, não essa coisa de ficar vociferando em rede social, berrando. Até porque faz o quê? Contrata quem? Quem é esse mágico que vai chegar? Vão trazer o Dorival de novo? Até parece que estava muito bom com o Dorival. O Dorival conseguiu um paliativo ali que deu títulos ao Flamengo. Mas foi um paliativo. No final do ano o time já estava desandando de novo. O time não estava bem, estava muito mal. Muito mal. E eu acho que o que tem que se buscar quando você tem um alto investimento é um time consistente. E essa consistência não se atinge em pouco tempo. Agora tem que cobrar o técnico e cobrar os jogadores. Enquanto só se cobrar o técnico e mandar o técnico embora, isso não vai mudar. Porque eles estão livres de qualquer tipo de problema. O jogador não passa por nada. E ainda tem um agravante ainda que quando um cara como Everton Ribeiro, que tem uma bela história no clube, fez um final de ano excelente, fez a jogada do gol do título da Libertadores, jogou ótimas partidas no final do ano passado, embora o time caísse, ele cresceu, ele foi bem. E ele é ótimo, acho ele ótimo, mas esse ano ele tem ido muito mal. Em geral, tem jogado mal. Quando ele saiu do time em dado momento contra o Volta Redonda, foi o Escarcel. Nossa, quebraram o quarteto, não sei o que, bababá. Daí quebrou o quarteto. Não tá jogando nada, pô, vai pro banco, bonitão. O Gabigol agora deu aquela declaração infeliz no jogo do Fluminense, que quer ser centroavante. Onde foi falar de centroavante? O que ele fez ontem? Rigorosamente nada. E perdeu um gol. Quando ele recebeu a bola rolada ali de frente, ele meio que perde o equilíbrio. Caiu, que nem tinha perdido contra o Vasco. Ele não deu sequência às jogadas, ele não sabe fazer pivô, ele não é centroavante, ele se enfiou no meio do zagueiro algumas vezes, não funciona. Quando teve chance, não fez o gol. Teve uma bola que sobrou na entrada da área, chutou com o pé direito, chutou para fora, já tinha chutado contra o Vasco também, na mesma situação. E teve o papel ridículo dele reclamando do Cebolinha, né? O Cebolinha reteve a bola e ele queria o passe na frente. O Cebolinha segurou, na minha opinião, imaginando que ele tivesse impedido, porque ele estava bem no limite. Eu acho que é isso que ele reclama, porque no início da jogada ele não estava, depois ele... Sim, mas não pode dar aquele piti ali, gente. Porra, o rapaz recebeu a bola, olhou, ele de repente achou que estava impedido e segurou a bola. E tinha acabado de entrar o Cebolinha. Acabado de entrar, tá esquentando no jogo. Aí ele faz o quê? Ele joga o quê? A torcida contra o jogador, o colega? Que capitão do time é esse, meu irmão? O cara usa a braçadeira, ele não estava com a braçadeira, mas ele veste a braçadeira muitas vezes. Ridículo o comportamento. Eu já elogiei várias vezes aqui, até um processo aparente de amadurecimento dele, mas ontem ele ficou transferindo responsabilidade. Vai lá e ele não faz gol a 8 jogos. Então, a cobrança do Vitor Pereira tem que ser profissional, dura. Deveria haver, não sei se vai haver, não sei se alguém consegue conversar assim com ele, sobre questões de montagem do time, resultado, comportamento da equipe, mas os jogadores também. Eu acho que um derrota como o de ontem é pro Landim ir lá no CT, entrar no vestiário, olhar no olho de cada jogador e falar, o que é isso aqui? O que está acontecendo? Porque foi vergonhoso. O time do Alcas é muito ruim. É pior que o Alcas, só o outro lá do grupo, lá, o Noblense. Até o Guerreiro fez gol ontem. O Racing ganhou de 2. Você viu o gol do Racing? Ah, você viu, claro. Você é torcedor do Racing. Chutou lá do o Flávio me mostrou. Ele fez o gol. E depois o Guerreiro fez o segundo gol. O time é fraquíssimo lá, tá todo remontado, time chileno. Joga em Concepción, nem joga na sua cidade, que é Chilian, que é 1h30. Então, estádio maior, não tem pressão de torcida quase. Foi uma vitória fácil do Racing, é o time mais fraco do grupo. E o Alcas também é fraco. Também é fraco.
mesmo na altitude, não se justifica o que foi visto ontem. Então acho que fica muito tudo em cima do técnico e para o jogador é muito conveniente isso. Tem que ter cobrança em cima do jogador também. Claro que tem que ter. Há quantos anos essa história se repete? Foi com o Domenech, aí melhorou depois com o Rogério, piorou depois com o Rogério, depois melhorou, ganharam o Brasileiro. Aí piorou quando teve aquelas convocações, contusões, aí mandaram o Rogério embora. Aí veio o Renato. Aí os jogadores voltaram. Aí teve um start lá com o Renato que foi bom. Depois começou a cair e tudo. Aí não renova com o Renato. Atrás o Paulo Souza. Ah, os caras não gostaram. Demite o Paulo Souza. Aí traz, então, depois do Paulo Souza, o Dorival Júnior. Aí o Dorival começa ali, perdeu uns jogos, aí veio o jogo do Atlético. Aí se mobilizaram contra o Atlético na volta. O jogo do inferno. Aí o Flamengo ganhou. Ali deu uma despertada. Aí engatou ali uma boa sequência, o futebol do time cresceu. Aí avançaram, ganharam os títulos das duas Copas, mas já jogando mal. Final do ano, ninguém queria jogar. Ninguém queria jogar. Os jogadores se deram férias. Os caras voltaram de Guayaquil, não foram treinar mais, ficaram de folga. Depois tiveram 42 dias. Olha só quanta coisa. O Vitor Pereira não estava lá. O Paulo Souza já tinha ido embora. Então o problema não está nesses caras só, não. Tem coisa maior. Agora, Mundial em fevereiro, né? O Mundial chegando. E o Mundial que as pessoas dão importância colossal ao Mundial de Clubes, né? Então, se você olhar, tem muitos problemas. O Paulo Souza foi embora e as coisas se repetem. O Vitor Pereira pode mandar embora segunda-feira. Campeão carioca ou não. Ganhou, levantou a taça ou não levantou. Obrigado, aí tá aí a multa, bonitão, tchau, acabou, benção. Vem Dorival de volta, o João da Silva, Domenech, sei lá, traz outro técnico, qualquer um, para trazer o time do Flamengo. Beleza. Os problemas vão se repetir. Porque tem coisa ali dentro pior. E mudou o elenco, hein? Saiu a panela. Tinha uma panela ali que foi embora. Não tem mais ninguém. Ou poucos remanescentes, né? Aquela panela ali, que era uma panela bem robusta, ela não está mais lá. Diego, Arão... Mas você percebe que o comportamento do time... Ontem a indolência, o que foi aquilo? Como é que o Vidal explica uma atuação daquela? Embora ele nem tenha feito um jogo indolente, mas ele dentro do grupo, como é que ele se sente? Ele que é um jogador que tem aquela coisa de encarnar raça, o espírito. A defesa me guerreiro, assustou. Né? A defesa me assustou. A forma como os caras, nos dois gols, o anulado e o segundo, não. A forma como eles ficaram parados olhando quando o cara passou. Erro de posicionamento, desorganização tática, falta de um empenho maior em alguns momentos, quando o jogo começou a engrossar. Tudo foi errado. O segundo tempo foi um desastre. E esse tem sido o grande problema do Vitor Pereira. Alterna demais de um tempo para o outro. E agora, eu acho que o grande problema é que o torcedor do Flamengo, especialmente o Flamengo Mimi, ele não entende o quão ele faz mal ao Flamengo batendo só no técnico. Quer criticar o técnico? Desce a mamona. Mas não é só o técnico. Não adianta falar só, fora Marcos Braz. Tem mais coisa aí. Tira o Marcos Braz, bota um outro, fica a mesma coisa. Vai adiantar nada. O que vai adiantar? Se botar um cara também com um chicote na mão ali, não vai adiantar não, bonito. Você acha que o cara vai chegar ali e vai domar as feras? Né? Isso que eu ia perguntar. Não adianta. Vocês acham que o Marcos Braz, por exemplo, Vamp, até você também para responder junto, porque você foi jogador, e foi jogador de times que só tinham medalhão. O dirigente tem moral em time que só tem medalhão? Você um dia pegou um dirigente que tinha moral realmente para dar esporro em você, Marcelinho Carioca, Rincon, porque fica isso. Será que o Marcos Braz tem moral para chegar num vestiário e dar esporro no Gabigol, e dar esporro no Everton Ribeiro, e dar esporro no Arrascaeta, desses caras que são muito medalhões? Eu não estou defendendo medalhões. humilhação. Eu defendo não, eu sei, tô falando cobrança profissional. Cobrança, cobrança profissional. Você ganha 1.200.000 por mês, bonitão. Eu posso te cobrar profissionalmente. Eu sou o chefe aqui, eu não, vou te claro, cobrar. eu digo isso, bronca mesmo. É cobrança profissional. Foi esse. E eu falo isso porque o Landim, quando era candidato, ele discursava sempre falando, usando como referência o mundo corporativo, as empresas que ele comandou. E eu imagino que nas empresas que ele comanda, ou comandou, se vê um relatório errado, se tem uma queda de resultado e tudo, certamente o fígado de alguém era servido numa bandeja, né? Ou você acha que não, que maravilha, não, nossos números estão péssimos, o faturamento caiu, as vendas estão uma porcaria, mas todo mundo aqui é legal. Duvido, porque não funciona assim no mundo corporativo, ainda mais nos elevados escalões, né? Então, se tem cobrança e resultado, tem que ser muito bom, muito fera, por que no futebol ele não transfere essa mentalidade, já que ele discursava sobre isso lá atrás? O Marcos Braz é mais milongueiro. É aquele mais de brodagem com o jogador, vai levando na maciota e tal. Então você tem que ter que nem aquela história, né? O policial bom e o ruim. Então vai ter que ter um que faz um cafuné, vai ter que ter um que chega e cobra. Mas eu não defendo humilhação de forma alguma. Bom deixar bem claro. Eu falo cobrança profissional. Não, esporro mesmo, ó, vem cá. Que jogo foi esse? Se tá ruim, o que está acontecendo? E no Vitor Pereira também, claro. Evidente, ele tem que explicar. Ele é muito bem pago, ele tem que explicar por que isso está acontecendo. Agora, não adianta que eu falei, ficar tirando o sofá da sala. Manda embora esse técnico, traz outro. Aí o mesmo problema acontece, manda embora. E os jogadores ficam ali numa situação de muito conforto, eles não são questionados. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Falar uma coisa pra vocês. O Mauro César Pereira são um dos poucos comentaristas da televisão, da mídia, né? Falam na cara. Falam a realidade, não passam pano. O Mauro César é um dos poucos comentaristas
que não passa pano, entendeu? Para o clube. A gente sabe que o Mauro César ele é flamenguista, torce por raça também da Argentina. Ele, poucos que não passa pano, tudo que ele falou eu concordo, entendeu? A gente tem uma cultura aqui no Brasil que qualquer coisa que acontece dentro do clube, primeiro é culpa do técnico. Nem sempre é culpa do técnico. Quando o Vitor Pereira chegou em janeiro, o Mauro César chegou a citar a questão de férias, né? Por que os jogadores não quis voltar antes, antecipar as férias? Quem quis largar as férias, voltar antes das férias, não, né? Pra poder treinar, tinha competição importante, ninguém quis, né? Aí depois chega no início do ano aí, né, no primeiro trimestre, fala que é questão física. É meio complicado essa parte aí, né? É aquilo, os jogadores não são questionados, óbvio. Um ponto que eu acho que foi o Pilhado falou. Será que o Marcos Braz, que a gente, pra fora aqui, ele tem um tamanho gigantesco no Flamengo. Será que ele tem peito para questionar esses jogadores medalhões do Flamengo? Sinceramente, na minha visão, aqui de fora, eu acho que ele não tem peito para chegar lá e questionar. Sinceramente. Então, esse ponto aí fica muito complicado, né? Óbvio que o Pereira tá tentando implementar e não tá funcionando, né? Geralmente, ele perdeu, a pressão dele tá gigantesca porque ele perdeu vários títulos em sequência. Então, isso também acaba tendo uma pressão absurda em cima dele, né? E a diretoria é omissa. Geralmente, a diretoria de todos os clubes, praticamente, é assim, né? Ganhou, apareceu. Contratação, apareceu. Perdeu, se esconde. Perdeu o título, se esconde. Ganhou o título, aparece. Geralmente é assim. Então é aquilo. Até quando vai ficar no Flamengo, né? Porque o que o Mauro César falou, o problema, perdeu, uma vergonha, vexame, mas, e aí? Pode pegar o Nublen e se perder novamente, o que vai acontecer? É complicado, sinceramente, é complicado, mas aquilo, a gente tem um pouco de esperança que possa melhorar, né? Mas do jeito que as coisas estão. Possa ser difícil, né? Gabigol, como centroavante, eu acho que não dá mais, acho que o Gabigol. O esquema do VP ele não ajuda o Gabigol, né? E em relação ao centroavante, tem o Pedro lá. O Pedro tá vivendo um ótimo momento. Centroavante, tem o Pedro. Armador, tem o Arrascaeta, tá machucado. Tem o Everton Ribeiro, machucado. Então, é aquilo, a situação do Gabigol se complica. E a do Vitor Pereira é pior ainda, caso ele perca o Carioca. Na minha visão, acho que vai ficar uma pressão absurda. E a chance dele ser demitido é muito grande, né? Óbvio, ainda tem a situação do JJ ainda que pode ser liberado em maio, né? Então, muito difícil a situação do Flamengo aqui, momentaneamente.